nas alturas e paz entre nós, irmãos e amigos. É com muito prazer, irmãos, que eu faço essa gravação para vocês, porque esses estudos é para vocês, porque eu tenho a entender que por falta de conhecimento o povo sofre, e estamos vivendo numa era muito difícil. Na época de Jesus ele disse: ó geração adúltera e perversa. Na geração de hoje a qual nós vivemos, são milhões e milhões de vezes pior. Mas o que falta para nós, com certeza, é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o PR Manurico MB e a partir de agora iremos fazer o estudo da história, trajetória deste grande homem chamado Davi. Vamos lá? Pega aí a caneta, pega o caderninho de estudo e iremos para a Bíblia, porque a Bíblia é a luz, a palavra de Deus é luz para nós e lâmpada para nós. Amém, amados queridos? Pegou aí? Pega, irmão, para você escrever aí. Vamos para a Bíblia. Irmãos, Davi escolhido rei de Israel. O profeta Samuel unge Davi. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Capítulo 16, do 1 a 13. Irmãos, aqui temos 13 versículos. É uma história, irmãos. Então é necessário que você leia essa história. Vamos, dedilhou a harpa diante de Saul. Lembra daquela história? Saul perturbado com os espíritos e Davi cheio da presença de Deus. Isso é bom para os levitas, isso é bom para os músicos. Você que deseja ser músico perante o Senhor, leia também 1 Samuel 16, 14 ao 23. 1 Samuel, vou colocar aqui junto com Samuel 14, 16, na verdade, irmão, deixa eu apagar aqui. Primeiro Samuel 16, do 14 ao 23. Temos ali 9 versículos. Para você que deseja ser músico na presença de Deus, dedilhar a guitarra, dedilhar o violão, teclado, é muito bom você ler essa história. Deus vai te usar grandemente. Irmãos, aí você lembra da história de Golias, do gigante que desafiou o exército do Deus vivo? Você vai encontrar em 1 Samuel 17, do 1 ao 58. Primeiro de novo, Samuel 17, do 1 ao 58. Essa história aqui, irmãos, todas as crianças já conhecem, mas é necessário que você também conheça. 1 Samuel 17, do 1 ao 58, a história de Davi e Golias. Vamos para a palavra de Deus de novo, irmãos. Deixa eu notar para vocês. Glórias a Deus. Aonde Davi passou a luta com Saul e despertou a inveja de Saul, você vai encontrar em 1 Samuel 18, 6 ao 9. 1 Samuel do 18, do 6 ao 9.
Isso aqui é muito bom para os crentes, viu? Você se livrar das invejas. A inveja, a ira, a inveja é pior do que a macumba, você sabe disso. Então você lê 1 Samuel 18, do 6 ao 9. Glórias a Deus. E o casamento com Mical, onde Davi casou com Mical. Você lembra dessa história também? Então é bom você conferir em 1 Samuel 18, 20. Tem 9 versículos. 1 Samuel, glórias a Deus, capítulo 18, do 20 ao 29. São 9 versículos que falam a respeito do casamento de Davi. Amém, irmãos? Quando nós se convertemos, quando nós chegamos diante de Deus e Deus nos coloca pessoas diante de nós, é bom você ler 1 Samuel 20, do 1 ao 42. 1 Samuel, capítulo 20, do 1 até o 42. Você vê que no capítulo 20, do primeiro versículo até o 42, é uma longa história. É uma longa história. E aqui você irá perceber, irá conhecer a respeito das falsas amizades e das verdadeiras amizades. Por isso que é bom você conhecer a história de Davi e Jonathan. 1 Samuel 20, do 1 ao 42. Você que está com amizades agora com pessoas novas, conheça a história de Jonathan e Davi, para você botar na balança, para saber se você está indo no bom caminho. Irmãos, quando Deus livra Davi de Saul, 1 Samuel 19, anota aí, 1 Samuel 19, 1 Samuel 19, capítulo 1 ao 19. Isso aqui é muito importante você ler, irmãos, porque quando nós estamos estudando a história de Davi, nós temos que ler o capítulo 19, do 1 ao 19. Por quê? Porque é onde Deus deu a inteligência para Davi. Você quer a inteligência de Deus? Então leia 1 Samuel 19, do 1 ao 19, essa história. Deus dá inteligência a Davi. Amém, irmãos? Agora, quando Deus Ele dá a inteligência para nós, e nós buscamos a conhecer a história de Davi, é muito importante nós ler 1 Samuel 23, porque foi quando Davi esteve no deserto. Todos nós passamos por deserto. Eu vou passar para o lado de cá, irmão. Dá licença aí. Aqui, irmãos, ó. Aqui eu vou escrever e depois você coloca aí. Colocou no caderno de estudo? Pega aí. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Do versículo 1 ao 29. 1 ao 29. Você parou para analisar que são 29 versículos? 1 Samuel 23, do 1 ao 29, onde Deus permitiu Davi passar por certas situações para ele se tornar aquilo que ele se tornou, um grande rei. E também no deserto, poupou a vida de Saul. Essa história é muito linda. Irmãos, outras histórias que eu gostaria que você lesse, todavia não vai acrescentar muita coisa, que é a história de Davi com Abigail.
que é muito legal. Saul em Engedi também é legal. Mas vamos focar no objetivo aqui, que é o rei. Olha, onde Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Porque Deus coloca a oportunidade diante de nós e o maligno também coloca, para ver se a gente vai fazer a vontade dele. E Deus poupou a vida de Saul. Você vai encontrar 1 Samuel 26. 1 Samuel 26, do 1 ao 25. Irmãos, você vai perceber que são a história de 25 capítulos, versículos. O capítulo 26 são 25 versículos, aonde você vai entender por que Davi teve a inteligência de não tirar a vida de Saul. Porque o inimigo, ele coloca certa situação diante de nós, para ver se nós praticamos. Às vezes aquilo é uma cilada. Se Davi tivesse tirado a vida de Saul, eu creio que ele não teria se tornado rei, porque ele teria tirado a vida de um ungido, que foi Saul. Saul pecou, mas todavia era ungido de Deus. Você entendeu a questão da coisa? Então você vai perceber ali. Irmãos, olha que interessante. Lá em 1 Samuel 27, do versículo 11 até o versículo 28, vamos de novo ali. 1 Samuel, desculpa aí, irmão. 1 Samuel, versículo 27, do 11 ao 28, também o 2 você vai encontrar isso. Olha que interessante isso aqui, que quando Davi morou com os inimigos. Pastor, Davi morou com os inimigos? Morou, irmãos. Ele habitou junto com os filisteus, o povo que perseguia eles ali. Essa história você vai encontrar em 1 Samuel capítulo 27, essa história do 1 ao 28. Anotou? 27, do 11 ao 28. Quando Davi derrotou os amalequitas, 1 Samuel 30. Primeiro Samuel 30, do 1 ao 31. Do 1 ao 31. Eu amo essa história. É muito linda. Isso nos traz vida, irmãos. Aonde Davi derrotou os amalequitas. Do 1 até o 31. Irmãos, quando Davi ele é ungido e o povo o exalta lá em Judá, na tribo de Judá, o povo já clama: Davi matou 10.000. Sabe aquela história? Davi, ungido de Deus para reinar. Segundo Samuel, quando ele é declarado rei de Judá. Segundo Samuel 2, versículo 1 ao 7. Eu vou apagar isso aqui. Vocês já anotaram, irmão? Posso apagar aqui? Anotaram tudo, né? Então vamos tirar isso aqui. Nós agora saímos do primeiro Samuel, do primeiro livro de Samuel. Apaguei aqui. Vamos para cá. Nós agora saímos do livro de Samuel e passamos para o segundo livro de Samuel. Estava no primeiro, agora pulamos para o segundo. No segundo livro de Samuel, o povo já exalta o rei Davi lá em Judá. No segundo Samuel 2:1. Segundo Samuel 2, do 1 ao 7.
São 7 versículos, onde o povo já exalta Davi sobre Israel. Em 2 Samuel 5, do 1 ao 16, vamos lá, 2 Samuel, do 5, do 1 ao 16. Olha a visão, irmão. Davi carrega a arca, trouxe a arca do Senhor para Jerusalém. Olha que lindo. Você já viu falar da história da arca? Em breve eu vou fazer um vídeo sobre esse objeto que Deus a consagrou. Todavia não está mais na terra. Os homens fazem arca e põem aí, espalha por aí para as igrejas. Nada a ver. Irmãos, vigia, irmãos. Ele levou a arca do Senhor até Jerusalém. Você vai encontrar em 2 Samuel 6, versículo 1. Que legal, hein? Davi com a arca, do 1 ao 23. Irmãos, lê o capítulo 6 completo, de 1 ao 26, esse versículo aí. A aliança de Deus. Desculpa aí. A arca da aliança que Davi levou até Jerusalém. A aliança de Deus. Agora Deus, ele faz uma promessa. A aliança de Deus com Davi. É muito lindo. 2 Samuel 7, primeiro. 2 Samuel 7, primeiro ao 29. Você tá acompanhando a história da Davi. Então você anotou aí? 2 Samuel 7, capítulo 7, versículo 1 ao 29. Irmãos, é muito legal. Quando Deus faz uma aliança com Davi, e Davi estende o seu reinado pelo país, pela nação israelense. Você lembra que o país, ele tinha 7 tribos. Você sabe as tribos. Eu já tenho um vídeo aí anterior que fala das tribos. Davi estende o seu reinado. Aonde ele estende o seu reinado, você vai encontrar em capítulo 8, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Você vai encontrar que Davi estende o seu reinado por todo Israel. Agora, quando Davi vai até os muros do palácio, Davi, ele tem ali uma recaída, tem ali um momento de tristeza na Bíblia. Davi com Betseba. Você vai encontrar em 2 Samuel 11. 2 Samuel capítulo 11. Irmãos, é uma história longa aqui. Você vai encontrar no capítulo 11 até o 25. Capítulo 11, versículo 1 até o 25. É uma história bem longa para você entender. Não adianta você ler a história de Davi com Betseba se você ler só um versículo. Você tem que ler a história toda, do 1 até o 25. Irmãos, lembra que você está lendo a história de um dos maiores homens do mundo, que já viveu na terra, Davi. Então você tem que focar. Esses versículos que eu estou passando para você, você tem que seguir eles. Anota aí no papel para você ir na Bíblia, ler na Bíblia. Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui. Afugentada, a revolta de Abalaão, Bisalão, e também vamos ler aqui que é muito importante. Quando Jesus
quando Davi firma o seu trono em Jerusalém, quando ele determina o foco dele, do reinado dele em Jerusalém, você vai encontrar em 2 Samuel 19. Vou passar para cá, irmão, dá licença aí. Isso. Vamos lá, irmãos. 2 Samuel capítulo 19. Aqui, 2 Samuel 19. Aqui essa história também é muito longa, irmãos. Você vai encontrar do 1 até o 43, capítulo 1, versículo 1 até o 43. São 43 versículos que você deve dar o mais respeito, o mais profunda atenção nessa história. Quando Davi retorna para Jerusalém. Por que Jerusalém? Lembra, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quero te proteger como as galinhas protegem os pitinhos. Jerusalém. Aí Apocalipse fala a nova Jerusalém. Então, quando se fala de Jerusalém, devemos ter respeito por essa cidade. Amém, meus amados? Desculpa aí, irmão. O canto de Davi. Você que deseja ser músico na casa do Senhor, eu falei a respeito de Davi dedilhar o instrumento musical, e eu falei para vocês, presta atenção, não foi? E lê. Agora, você irá em 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Aonde Davi expressa o seu cântico ao Senhor. É muito importante você que é levita da casa do Senhor, conheça os louvores celestial. O apóstolo Paulo disse: louvai hinos espirituais, não da carne, mas sim do Espírito Santo. Amém, meus amados? Aí você vai encontrar onde Davi ele fez o censo de Judá em Israel. 24 do 1 ao 25. Isso aqui não é muito legal não, mas vamos lá. Eu vou explicar a vocês porque não é muito legal. 2 Samuel 24 do 1 ao 25. Davi ele faz uma contagem do povo, contagem do seu exército, contagem das famílias, um censo, né? A palavra correta é essa. Todavia não era necessário ele fazer isso, mas por que ele fez? Porque lembra que nós lemos sobre Saul, que Deus, o povo exigiu, o povo pediu um rei. Então, mas Davi não poderia ter feito o censo do povo. Irmãos, lá em Saul, o povo já tinha pedido um rei. Então, a partir daquele momento, Deus concedeu um rei. Então, o rei fazia as suas regras. Você entendeu? Então, Davi fez isso justamente porque o povo escolheu. Não tem para onde correr. Aí, irmãos, você vai encontrar em 2 Samuel 24, foi o que eu passei para você aqui, a história do censo. Quando Davi, ele já está ali nos seus dias, quando Davi já está velhinho, já está exausto das suas batalhas, porque eu digo para vocês, nós estamos estudando sobre Davi, não é? Quer um ser humano que teve tantas lutas como Davi, acho que nem os reis que vieram após ele, e nem os grandes imperadores da terra, como Alexandre o Grande, os Césares,
os imperadores de Portugal, outros que comandaram a terra durante anos, não tiveram tantas lutas como Davi teve. Davi, ele teve tantas lutas que chegou ao ponto que Deus disse assim: você não vai edificar o templo, você não vai fazer o templo, porque as suas mãos está cheia de sangue. Para você ver a luta que esse homem teve. Então, você tem que parar um tempo, irmãos. Eu tenho 1 hora disponível para estudar sobre Davi. Você vai visualizar esse vídeo, pegar todas as passagens bíblicas que eu passei para você e estudar. Amém, irmãos? Então você irá ler em 1 Reis, eu vou apagar aqui que nós já passamos de Samuel, né? Dá licença, irmãos. Nós escrevemos 1 Samuel e nós apagamos. Nós agora escrevemos 2 Samuel e novamente nós apagamos o que nós escrevemos. Agora vamos para o livro de 2 Reis. Cadê? Irmãos, você irá encontrar em 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2, do 1 ao 9. O que você vai encontrar em 1 Reis capítulo 2, de 1 ao 9? Davi, na sua velhice, dando instruções a Salomão, seu sucessor. É o que nós iremos dar aula no próximo vídeo. Por que Davi deu instruções para Salomão? Porque nós, irmãos, nós não somos Deus. Nós não somos Deus para permanecer para a eternidade com os nossos desejos, não. Quem nos faz santo, quem nos santifica, quem nos dá a salvação é Deus. E a nossa vida, a nossa inteligência, as nossas falhas e os nossos acertos, nós temos que passar para alguém, para que aquele futuro alguém pós nós não venha errar como nós erramos. As minhas falhas, os meus erros, eu ensino alguém para não fazer o que eu fiz, para eles obterem vidas. E Davi também deu instrução para Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Irmãos, agora vamos na parte meio triste, que é 1 Reis, versículo 10, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, capítulo 1 Reis 10, 2, 10 e 12. 1 Reis 2, 10 até o 12. Esse aqui é um pouco triste porque é onde fala da morte de Davi. Como todos nós, nascemos, crescemos e morremos. Todavia, o povo escolhido por Deus nasce, cresce, morre e ressuscita. Cresce, nasce, cresce, morre e ressuscita. O povo de Deus é assim. O povo de Deus, ele tem segunda oportunidade, segunda chance de salvar sua alma. Como nós fomos feitos, Deus soprou sobre nós fôlego de vida. E nós passamos a ser alma vivente, e essa alma Deus quer salvar. Deus quer salvar você, irmãos. Então aqui 1 Reis 2, versículo 10, versículo 12, fala sobre a morte de Davi. Irmãos,
todos os versículos que eu passei para vocês, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, por favor, irmãos, leia. Vai visualizando o vídeo e vai anotando no papel os versículos que eu te disse. Aí você vai na Bíblia e entenda, compreenda a história de Davi. Amém, meus amados? Agora você pode encontrar mais história de Davi. Pastor, onde eu encontro mais história de Davi? Nesse versículo que você visualizou no vídeo, faça um X aí. Após embaixo no caderno, você vai deixar umas duas folhas, umas duas linhas em branco. Todavia, irmãos, todavia, lá em outros versículos, em 1 Crônicas, capítulo 11, também fala da morte de Davi. Agora você fez o que eu te pedi? Você deixou duas linhas livres aí? Escreve aí, Salmos 78, aonde Deus edificou o tabernáculo de Deus, onde Davi edificou o tabernáculo de Deus. Anotou, irmãos? Jeremias 23:5. Ezequiel 34:23. Anotou? Aí no Novo Testamento, pós o nascimento do Messias, você vai encontrar algumas passagens que falam do rei Davi. Vamos anotar aí? Em Mateus 9:27, você vai encontrar o homem que disse: Jesus, Jesus, filho de Davi. Anotou, né? Em Mateus 12:13. Mateus 12:13, aonde Jesus disse: vocês não se lembram onde Davi disse, quando Davi estocou as vestes e pegou o pão, tocou ali no lugar santo e comeu o pão, que era permitido só ao sacerdote? Em Marcos 2, versículo 25, fala dessa passagem, quando Davi comeu o pão que era só para o sacerdote. Então olha só a história desse homem Davi. Lucas 1, versículo 32, aonde Deus ele dá exemplo do próprio Davi, ou do próprio ungido Davi, a respeito do seu trono. Em Atos capítulo 2, versículo 25, o próprio apóstolo diz que Deus diz através de Davi: diante de mim assentar o meu Senhor. É muito interessante essa história, onde o apóstolo ele diz no capítulo 2, versículo 21, a respeito da profecia do grande Messias, o nosso Senhor Jesus. Irmãos, Romanos 1, versículo 3, Deus fala a respeito da descendência de Davi, a qual surgiu o Messias, o Cristo. E para finalizar essa história maravilhosa de Davi, nada melhor do que falar do livro de Apocalipse. Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 5, que o leão da tribo da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a raiz da tribo de Davi,
o nosso Senhor Jesus Cristo. Até no livro de Apocalipse se fala de Davi, que o nosso Senhor veio da raiz da tribo de Judá, a raiz da tribo de Davi. Sou PR Manuelito MB. Nós estudamos, compreendemos e entendemos a história de Davi, este homem que passou por lutas, guerras, mas venceu as batalhas. Que Deus abençoe a todos. Por favor, leia os versículos que nós assim o avisamos. Ative o sininho, inscreva-se no canal. Fique na paz.